Olá, nós falaremos agora um pouco sobre tributos, adentraremos um pouco mais nesse projeto, que é da turma de Gestão Pública do Instituto Federal de Rondônia, campus Porto Velho, Zona Norte. Vamos dar início então? Nós falaremos um pouco mais sobre tributos e nosso tributo escolhido foi o imposto IPVA. A primeira coisa a nós adentrarmos é sobre esse tipo de tributo, imposto. É interessante que no senso comum nós achamos que imposto e tributo são a mesma coisa, mas imposto é uma espécie do gênero tributo. Há vários tributos, contribuições de melhoria, contribuições especiais, taxas e impostos. Então o imposto é um tipo de tributo. E qual a característica dele? O imposto é aquele tributo que tem por característica principal a arrecadação não vinculada, que significa que o dinheiro que é arrecadado com o imposto, ele não precisa ser gasto em apenas um fim específico, ele não tem uma destinação única para o dinheiro. O ente público ele tem uma maior flexibilidade para gerir aquele recurso. E o IPVA, é o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, ele é um tributo da espécie imposto. E o IPVA nós vamos falar um pouco mais sobre ele e os seus elementos, que são quais são os elementos de um imposto, né? Que no caso é seu fato gerador, sua base de cálculo, sujeito ativo e sujeito passivo. Começamos então? Então, qual é o sujeito ativo do IPVA? O sujeito ativo com o sujeito passivo, eles fazem um confronto de quem é aquele que cobra, quem é aquele que paga. O sujeito ativo nada mais é do que o ente que cobra. O sujeito passivo é o que é obrigado a pagar. Especificamente falando, o sujeito ativo é quem tem a competência para instituir determinado tributo. É ele que vai instituir o tributo, legislar sobre o tributo, arrecadar, fiscalizar. Que no nosso caso é o Estado, ou como o Estado de Rondônia, que cobra o imposto sobre a propriedade de veículos automotores. Quem é obrigado a pagar é o sujeito passivo. Ele tem a obrigação de pagar o IPVA. E quem é o sujeito passivo? Quem são as pessoas obrigadas a pagar IPVA? São as pessoas que têm a propriedade de veículos automotores. Como propriamente diz até o nome desse tributo. E sabendo o seu sujeito passivo, quem é obrigado a pagar esse tributo, vamos adentrar sobre base de cálculo, fato gerador. Base de cálculo não é bem sugestivo, é a base, o valor que o ente vai usar como base para calcular em cima dele o valor final do tributo. E o fato gerador? Na lei, nós temos a situação descrita, uma situação genérica, abstrata, que é descrita que, se acontecer, determinado tributo deverá ser pago. Quando essa situação ela se concretiza num dos fatos, nós temos o fato gerador acontecendo. Como o próprio nome diz, é o fato que gera a obrigação de pagar tributo. No direito tributário, nós chamamos de obrigação tributária. Então, nada mais é do que a obrigação de pagar tributo. E qual é o fato gerador do IPVA? Pela própria Constituição, é a propriedade de veículos automotores. E com a reforma tributária, nós incluímos, além de veículos terrestres, embarcações e aeronaves. Então, se o indivíduo tem a propriedade do veículo, acontece o fato que será o motivo de ele pagar, que vai gerar a obrigação de ele pagar o tributo. E a base de cálculo é o valor que nós vamos tirar como base para aplicar, por exemplo, uma alíquota para saber o valor final do tributo. O que é a base de cálculo? Qual é a base de cálculo do IPVA? A base de cálculo do IPVA é o próprio valor do veículo. É interessante que os estados detêm a competência de instituir o IPVA. Por isso, eles podem também acrescentar outras partes ao cálculo da base de cálculo. E como assim, né? Por exemplo, eu trouxe a questão do Estado de Rondônia, na Lei 950 de 2000, que é a lei que institui o IPVA no Estado de Rondônia. Na Lei 950 de 2000, que institui o IPVA no Estado de Rondônia, nós temos várias situações, várias
situações que vão delimitar qual vai ser a base de cálculo. Então, o EIT ele tem essa competência para instituir, para especificar essa cobrança do IPVA. E em um dos casos que está escrito na lei de IPVA do Estado de Rondônia, que é o que eu gostaria de trazer para acrescentar no nosso projeto, é que diz o seguinte: no caso da primeira aquisição de veículo novo por consumidor final, a pessoa que vai na concessionária e compra o veículo, a base de cálculo vai ser o valor constante no documento fiscal acrescido do valor dos acessórios opcionais, se houver, e demais despesas da operação. É interessante, na lei daqui de Rondônia, ela tem outras situações, né? São várias situações, essa é uma delas, essa é uma das que eu trouxe para agregar, que é o nosso estudo sobre a base de cálculo. Mas, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, pode ser diferente. No estado do Espírito Santo, pode ser diferente. A norma geral, ela traz algo geral, como nós falamos do valor do veículo. Mas cada estado é livre para agregar alguns itens, outros estados vão agregar outros, e assim vamos ter outros casos de base de cálculo. Então, são muito interessantes que a partir da base de cálculo, o devido estado vai aplicar a alíquota, determinada alíquota, e nós vamos ter o valor final da base, nós vamos ter o valor final do tributo a ser pago. Então, nós passamos pelo fato gerador, sujeito passivo, sujeito ativo e a base de cálculo do IPVA. E nós fizemos uma ligação com a relação da receita arrecadada por esse tributo nas leis orçamentárias. Por que isso é interessante? Porque nós não devemos apenas pagar o tributo, nós devemos ter a consciência de quanto de tributo está sendo arrecadado e para onde esse tributo está indo. Aí que entra as leis orçamentárias, os regulamentos que falam sobre os tributos. Por quê? Porque nós precisamos ter um conhecimento a mais, nós precisamos analisar a situação da arrecadação, nós precisamos ter esse contato maior. E nas leis orçamentárias, esses tributos eles vão estar de uma forma mais formal. E nesse adendo nós entramos também na codificação desse tributo. Como assim codificação? O tributo ele vai ter um número representativo. Esse número vai representar o tributo. Trouxe para nós no Manual Técnico de Orçamento de Rondônia, versão 2025, ela traz a codificação do IPVA. Então, qual é o código do IPVA? Se nós olharmos esse código, vamos saber se está se referindo ao IPVA. Qual é? 1.1.1.8.01.2.1. Até mais pousadamente, para nós termos uma noção maior. É um número muito extenso, né? 1.1.1.8.01.2.1. Esse código referencia o IPVA. Ele não é um código por ser. Ele tem um significado em cada grupo. Por exemplo, o primeiro ele fala da categoria econômica, receita corrente. O segundo fala da origem, que faz parte do grupo impostos, taxas e contribuições de melhoria. O terceiro é sobre a espécie. Dentro desse grupo, o IPVA ele é da espécie imposto. E o grupo 8.01.2 representa o desdobramento da receita, imposto sobre a propriedade de veículos automotores, que é IPVA. E o último referente ao tipo, que significa principal. Então, essa codificação ela vai ser importante para diversas áreas, diversos pontos, né? Então, as pessoas pensam, poxa, mas por que colocar um número tão grande, com tantas definições? E isso é importante por quê? Por conta de padronização, por conta de organização. Imaginássemos nós, se cada estado, se cada gestor fizesse de uma forma específica, cada gestor que fosse fazer um relatório, um documento falando sobre o IPVA, ele expressasse de uma forma única, nós teríamos uma bagunça, nós teríamos algo muito difícil. E nós estamos falando de controle social, transparência dos entes públicos. Então, nós precisamos de algo chamado padronização. Isso facilita a representação, isso unifica as formas de representação, isso traz eficiência para as fiscalizações, para os controles e até mesmo para melhorias. Nós sabemos que
que aquele tributo é determinado código, nós sabemos que ele tem esse nome que é dessa forma padronizado, que ela é representada dessa forma na lei orçamentária, assim, 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 assim. E isso contribui para nós termos uma maior presteza no fornecimento das informações para o público e no controle que nós temos da sociedade. E junto a isso, nós vamos trazer nós vamos possibilitar a correta escrituração contábil das receitas. Parece que nós saímos de um ponto para um ponto muito distante nesse assunto, mas não, tudo está interligado. Por que está interligado? Porque a correta nomenclatura da receita do PVA, junto com o número que o representa, junto com outras formas que devem ser respeitadas, vamos possibilitar o que nós falamos, de uma padronização para maior eficiência. E na escrituração contábil, nós precisamos saber sobre qual receita ele está falando. Um documento que vai trazer a receita, precisamos saber qual é o nome da receita, qual é o período que ela se trata, qual o ano que se trata, quanto foi arrecadado naquele período, quanto está sendo destinado, para onde está sendo destinado, as demonstrações contábeis, as especificações das receitas, escritas na forma contábil prescrita em normas e regulamentos, vai ser o que vai permitir que essa padronização seja respeitada e dessa forma essa análise das origens dos nossos recursos, das aplicações dos nossos recursos, como elas estão sendo feitas. Por isso, a correta escrituração é tão importante. E dentro disso, nós entramos em outro ponto muito importante. Nós precisamos também ter escrito para onde está indo o dinheiro arrecadado. Não basta apenas que o ente diga que foi arrecadado R$500 mil e precisa dizer com o que está sendo gasto esse R$500 mil. É um dos princípios da transparência. O governo precisa tratar da publicidade dos seus atos, né? Como nós falamos lá no artigo 37 da Constituição, os princípios norteadores da administração pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. O Estado precisa precisa explicitar as suas ações, na verdade. E essa questão, né, é muito interessante. Nós relacionamos com o conceito da contabilidade, que é método das partidas dobradas. Algo que pode ser um pouco mais técnico da contabilidade, que fala de o quantitativo de débitos deve ser igual ao quantitativo dos créditos. Nós trazemos uma forma de aplicação bem mais simples, que a origem dos recursos precisa ter uma aplicação correspondente. A soma das origens de recursos precisa ser igual ao somatório das despesas dos recursos. Desculpa, no caso do exemplo das aplicações, né? Despesas de aplicação desses recursos. Porque imagina se nós não tivéssemos todas as aplicações escrituradas. Imagina se um determinado ente pudesse deixar 10% das receitas sem dizer onde estão sendo aplicadas. Como nós poderíamos ter a certeza que estão sendo corretamente destinadas? É por isso que na lei orçamentária, as demonstrações mostra toda a destinação. Por mais que sobra uma determinada parte, nós sabemos que está sendo reservada numa reserva, determinada conta, ou que tanto que entrou está sendo gasto, né, está sendo destinado para isso, para aquilo outro. Nós temos essa demonstração de para onde está cada um desse recurso público foi adquirido de nós mesmos. Com os nossos recursos, nós estamos financiando o Estado para que se volte para nós, todos esses direitos que nós temos, todos esses serviços públicos que são prestados para nós. E é nisso que também entra a questão daqui, da figura do gestor público. Porque o gestor público, ele não faz a sua vontade. É o que nos diz o princípio da impessoalidade. Ele não faz aquilo que ele quer, ele representa o Estado. É por isso que nós temos a teoria do órgão, da imputação da vontade, onde aquilo que o agente faz, ele representa a vontade do Estado. Então, aquilo que ele faz é imputado como vontade do Estado. Por isso, ele precisa ter responsabilidade com aquilo que ele faz. Esse agente precisa ser transparente com suas atitudes, com as suas ações. Esse agente precisa ter como ser responsabilizado, porque o Estado pode ter uma ação de regresso contra ele. Então, assim, esse agente ele precisa saber, ele tem que ser transparente naquilo que ele faz, tem que dizer, ele tem que mostrar as coisas, não pode fazer as coisas no escuro. Precisa ser claro, ser notório o que ele faz.
esse agente ele é responsável por aquilo que ele faz. Quem é responsável por essa arrecadação? Quem é responsável por essa administração dessa determinada área? E se agir com abuso de autoridade, seja com desvio das suas finalidades, ele poderá ser punido. Esses três pilares, né, que nós podemos falar de accountability. Não sei se a nossa maneira correta, mas o accountability vai nos trazer essa maior confiança de que esse gestor ele vai agir com transparência, ele é responsável pelas coisas que faz e ele pode ser punido. Afinal, nós estamos falando aqui desse contexto de arrecadação, de gestão dos nossos recursos que nós estamos confiando no Estado para que volte para nós. É por isso que nós pagamos tributo. Por que nós pagamos tributo? Nós pagamos tributo em específico o imposto, como eu falei no início, o imposto ele não tem uma arrecadação vinculada. Então o imposto que nós pagamos é para construir um hospital, é para construir uma praça, é para pavimentar uma rua, é para manter também os gastos da prefeitura, os gastos de uma escola, os gastos regulares de um hospital. Então todo esse recurso ele vai ser voltado para nós em forma de serviço ou em forma de uma estrutura que nos representa. Então é por isso que nós pagamos tributo. Essa é a função social dos tributos. E os impostos são uma função social muito abrangente. Por exemplo, no caso do IPVA, 50% da receita do IPVA é destinado aos municípios daquele estado. Então o IPVA financia não só o estado de uma forma geral, mas também os próprios municípios. Então isso é muito importante. Essa é a chamada função que esse tributo vai ter na nossa vida. E nós falamos, por que nós pagamos tanto imposto? Esse imposto tem porque ele financia todo o serviço que nos é proposto e a estrutura, como eu havia falado, que nos apoia. Por isso, nós não devemos apenas pagar tributo. Nós devemos ter a conscientização e buscar o conhecimento para nós fiscalizarmos a gerência, a aplicação do recurso que nós pagamos. Essa é a nossa função. Nós não podemos apenas fazer e se abster. Devemos fazer e cobrar, ir atrás, descobrir, saber. E só conseguiremos executar essa nossa função se nós tivermos o conhecimento. E por isso nós estamos com esse projeto de trazermos a aplicação de algo que é tão teórico, às vezes tão distante de nós, para o nosso dia a dia. E por isso nós passamos por todo esse tópico falando do IPVA, falando de quais suas peças, seus elementos, fato gerador, base de cálculo, sujeito ativo, sujeito passivo. Nós falamos também sobre a questão da codificação do IPVA, seu relacionamento, sua relação com as leis orçamentárias, falamos sobre escrituração correta, sua importância, falamos sobre o método de marchas dobradas, a importância do accountability na gestão pública e, por fim, a função social do tributo. Por que nós pagamos tributo? O que ele é? Sabemos de tudo isso. Nós devemos ser cidadãos melhores, cidadãos que vão atrás dos seus direitos, que fiscalizam, que exercem a sua função. Esse foi o nosso projeto.